noite, meus queridos amigos e irmãos de doutrina, amigos de caminhada, irmãos de luta, pela nossa transformação interior. Esse é o nosso momento de evangelho da noite, de prece, de reflexão. E nós vamos iniciar lembrando as palavras de Emmanuel, quando ele nos chama para orar e servir, dizendo que quando os rochedos da incompreensão se escondem, é a hora de nós orarmos e servirmos, porque a prece ilumina, porque o trabalho liberta, porque a prece nos guia, o trabalho nos defende, a prece reanima, o trabalho restaura, a prece consola, o trabalho sustenta, a prece é silêncio que inspira e o trabalho é a atividade que aperfeiçoa. Que a gente tenha bom ânimo, lembrando exatamente a oração e o trabalho o tempo todo. Não somente a oração, mas o trabalho, que é importante para a nossa transformação. Então nós pedimos a Jesus que nos dê força de entender a sua mensagem, de observar os seus exemplos e viver a nossa vida orando e trabalhando. Assim, nós vamos adquirindo sustentação, força, coragem, ânimo, determinação, devotamento, dedicação, responsabilidade. E pedimos a Jesus que nós tenhamos, esse ânimo e essa coragem de seguir, servindo, amando, ajudando, aprendendo, desenvolvendo em nós as virtudes necessárias. Pedimos Jesus, amigo, que socorra todos aqueles que passam por problemas de saúde grave, doenças terminais, problemas de muita dor no corpo e dor na alma. Pedimos a Jesus piedade e clemência por esses nossos irmãos que também vivem em conflitos familiares, conflitos de falta de harmonia nos lares. Pedimos pelos nossos também familiares, pelos que já desencarnaram, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja em nós a conquista de todas as horas. Que assim seja. Boa noite, caros irmãos. Façamos agora a leitura do Evangelho de hoje, capítulo 20, item 4, parágrafos 1 e 2. Missão dos Espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina, é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as enxorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear,
porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Esses 2 parágrafos do Evangelho dedicados à missão dos espíritas, eles são bem claros em relação à necessidade que temos e o papel, a missão que temos de propagar o dogma da reencarnação, de propagar a mensagem de Jesus, a mensagem de amor, a mensagem de consolo. O Espírito começa nos alertando sobre esse ruído, que a gente já está ouvindo das tempestades que vêm arrebatar o velho mundo, cansado de tantos erros, tantos equívocos. Mas lembrando que quem tem a fé soberana na justiça de Deus não deve se intimidar, não deve se amedrontar. Somos apóstolos que viriam pregar esse dogma da reencarnação, pregar o Evangelho de Jesus, mas pregar sobretudo com a elevação do espírito, na medida em que não somente a nossa voz, não somente a nossa fala, mas especialmente os nossos exemplos sejam fortalezas para que possamos transmitir essa mensagem, sejam fortalezas vivas, suportado as provas terrestres que tenhamos que suportar, que não nos assustemos, porque nós somos os escolhidos para essa tarefa. Estamos preparados porque recebemos a incumbência e estamos nos preparando, conhecemos o teor da doutrina consoladora. É chegada a hora, nos lembra os Espíritos, de sacrificar a sua propagação aos nossos hábitos, aos nossos trabalhos e às nossas ocupações fúteis. Quanto tempo perdemos com entretenimentos, com ocupações fúteis, rotineiras, que não nos levarão a nada e que nos impedirão de cumprir o nosso papel. Ele nos lembra que os espíritos elevados estão conosco, então, ide e pregai, mas ide e pregai com os exemplos também, não somente com as palavras, mas com os exemplos. Essa é a mensagem dos 2 primeiros parágrafos, lembrando que a gente deve sacrificar aquilo que é fútil para dedicarmos o nosso tempo na propagação do Evangelho de Jesus, na propagação do dogma da reencarnação. Pensemos sobre isso. Prece a Bezerra de Menezes, publicada na Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, em 26 de abril de 2013. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro, fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve
a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus.